Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro o meu apelo para que todos os deputados das bancadas do governo, da base do governo, compareçam ao plenário. Nós precisamos pelo menos 480 votos para encerrarmos essa discussão e, evidentemente, que enquanto os deputados chegam ao plenário, nós vamos usar o tempo de liderança para fazer um retrospecto daquilo que para nós do governo foi fundamental para a consagração da discussão e votação de matérias tão relevantes para o Brasil, constituídas com intenso diálogo. As duas medidas provisórias encaminhadas pelo nosso governo, elas visam fundamentalmente fazer correções, fazer algumas alterações nas regras de acessos aos benefícios previdenciários. Todos os benefícios previdenciários e trabalhistas estão mantidos. O governo da presidenta Dilma, como foi o governo do presidente Lula, jamais vai encaminhar qualquer medida ao Congresso Nacional visando retirar direitos, até porque o país sabe exatamente de que a nossa história, as nossas vidas estão umbilicalmente vinculadas à luta histórica da classe trabalhadora brasileira, na sua auto-organização e na defesa daquilo que já é patrimônio do Brasil, que são os artigos e os direitos circunscritos na nossa velha e atualíssima CLT. Nós temos uma história muito vinculada a tudo isso e governamos o Brasil. O Brasil que enfrenta dificuldades na área econômica e que nós precisamos, num momento como esse, fazermos ajustes para que a economia retome seu processo de crescimento tão virtuoso nos 12 anos que nós governamos o Brasil, diferentemente do período em que os tucanos governaram o Brasil. Nós podemos comparar os nossos dois governos na área do emprego, na área dos programas sociais, da estabilidade econômica, das medidas que nós adotamos no salário, nós damos de 3-0. Aliás, esta casa está apreciando a medida provisória de reajuste da tabela do imposto de renda, fruto da negociação e da construção que fizemos aqui com a base e com o presidente desta casa. Outra medida provisória trata do reajuste da política de valorização do salário mínimo. E tantas outras conquistas que nós tivemos nesse período de governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. São conquistas históricas que jamais nós vamos quebrá-las e jamais nós vamos tirar aquilo que é fundamental para preservar a estabilidade social, é o emprego e é a renda. As duas medidas provisórias, portanto, se transformaram em 2 PLVs, relatados pelo senador Paulo Rocha e pelo deputado Carlos Zaratini. Nós aperfeiçoamos tudo. Na regra do seguro-desemprego, além de manter, nós estabelecemos um processo de estabelecer uma regra para permitir que chegasse até a regra atual, para permitir a convivência harmônica entre os benefícios que a Previdência paga e a sustentabilidade da Previdência. Primeira pedida com 12 meses, a segunda com 9 e a terceira pedida com 6 meses. Mantivemos o seguro defeso, que é uma conquista histórica para o trabalhador artesanal. Nós apenas estamos dizendo que nós precisamos corrigir distorções nesse seguro-desemprego. Mantivemos o abono salarial, a pensão por morte, corrigimos tudo porque a reforma que a presidenta Dilma propôs ao país via essas medidas provisórias
não é a reforma patrocinada pelo neoliberalismo ou pelos arroxos fiscais implantados na Espanha, na França e em Portugal pelos governos daqueles países. Nós não estamos fazendo o ajuste na medida, principalmente para preservar esse legado de 12 anos de nosso governo. Nós não devemos e não podemos nos intimidar e nem dar vazão a esse discurso fácil da oposição, porque a oposição já governou no Brasil, a oposição já governou, e nós sabemos, conhecemos, Vossas Excelências conhecem o nosso legado, como nós conhecemos o legado de Vossas Excelências. Seria muito bom que o PSDB subisse à tribuna e explicasse por que o governo do Paraná está tirando dinheiro do fundo previdenciário para as despesas correntes. Tem pedalada maior do que essa? Tem pedalada mais agressiva ao direito dos funcionários públicos do que mexer na Previdência Pública, que nós não estamos mexendo, nós estamos aperfeiçoando? Isso não pode. O que nós estamos fazendo é aperfeiçoando o sistema para garantir o equilíbrio das nossas contas e retomar o crescimento da economia brasileira. A economia brasileira enfrenta dificuldades, mas longe de fugir do controle que o governo, a presidenta Dilma e o ministro Levi vem fazendo na relação com o mundo e na relação com o capital e relação com o trabalho. Estamos empenhados em votar esses dois PLVs, altamente discutido com a base, altamente discutido nas comissões especiais. Em todo momento nós dialogamos, os relatores acolheram, inclusive sugestão da oposição. Por que não votar? Nós não estamos discutindo um problema de governo. É claro que nós temos responsabilidade em governar o Brasil, mas nós estamos tratando de futuro, da nossa Previdência, nós estamos tratando da economia do futuro. Ou Vossas Excelências um dia não pensam em voltar a governar o Brasil? Já dão por derrotados em 2018? Vamos pensar o país, vamos pensar lá na frente, o que a nossa base está fazendo aqui. E eu aproveito para agradecer essa presença maciça das lideranças e dos seus liderados num momento como esse, porque nós estamos olhando, diferentemente do que é dito, nós estamos olhando o Brasil, nós estamos olhando o futuro. Essa é a responsabilidade, meus caros líderes, deputados e deputadas, de quem governa o Brasil. O governo da presidenta Dilma está seguro do caminho escolhido. É um caminho que faz ajuste, mas preservando todas as conquistas dos últimos 12 anos. Não mexeremos em direito algum, muito pelo contrário, nós os fortaleceremos, corrigindo as distorções, corrigindo os malfeitos, porque no nosso governo nós sim combatemos a corrupção. Ninguém, nenhum outro governo fez tanto para o fortalecimento dos órgãos de controle como o nosso governo. É por isso que nós, nesse momento, aqui não deve estar em jogo se o parlamentar tal é da base ou do governo. O que está em jogo aqui é o Brasil. É o apelo que eu faço para não aprovarmos esse destaque do bem, porque ele prejudica todo o trabalho que nós fizemos no dia de ontem aqui. Por isso que esse destaque tem que ser negado, porque ele faz uma coisa, desmancha e desmantela a espinha dorsal do PLV construído com tanto carinho, com a base, com os senadores, que foi pelo senador Paulo Rocha. Por isso, senhor presidente, os meus agradecimentos em nome do governo, a toda a base, aos deputados de todos os partidos, de um momento, compreendem o momento que nós estamos vivendo, estão dialogando para nós votarmos esse PLV para o bem do Brasil e para o bem da República Brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.